Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Estou chegando novamente na área, professor Edenilson Moraes, trazendo uma super dica para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Hoje a gente vai tratar de um tema que não é muito mencionado nos manuais didáticos. Um tema que tem uma grande relevância, que é um dos principais aspectos relativos à resistência indígena durante o processo de colonização da América Portuguesa. Um tema que consta do seu edital, que você precisa revisar com muita atenção. A gente vai falar na aula de hoje sobre a Guerra dos Bárbaros, esse importante capítulo da história do Brasil, que merecia inclusive mais destaque nos compêndios escolares. Afinal, os materiais escolares, os materiais didáticos no Brasil não dão o necessário enfoque para este importante episódio da história brasileira que assinala a tenaz resistência indígena diante do avanço do processo de colonização. E você sabe, aqui no LAC a gente vai dar uma abordagem muito pormenorizada, bem profunda, para você tirar todas as suas dúvidas a respeito da chamada Guerra dos Bárbaros. Vamos lá então, pessoal. Inicialmente, vamos apresentar as principais características da Guerra dos Bárbaros. Foi um conflito armado de caráter genocida que assinala o antagonismo entre os interesses dos colonizadores portugueses e os índios tapuias. Portanto, denomina-se Guerra dos Bárbaros o conjunto de conflitos, o conjunto de confrontos bélicos envolvendo, de um lado, os colonizadores luso-brasileiros e, de outro lado, estavam os índios tapuias, os índios habitantes do sertão, habitantes do interior da América Portuguesa. A Guerra dos Bárbaros teve uma longa duração. Entre o final do século XVII, olha aqui, década de 1680, e as primeiras décadas do século XVIII. Veja aqui, década de 1720. Onde é que aconteceu a Guerra dos Bárbaros? Ela se desenvolveu na área do sertão nordestino, desde a capitania da Bahia até a capitania do Maranhão, o interior do território da América Portuguesa. Qual é o contexto histórico em que se desenrolou a Guerra dos Bárbaros? Contexto da expansão da pecuária. A pecuária bovina, introduzida pelos portugueses ainda no século XVI, inicialmente se concentra na faixa litorânea e também na região da Zona da Mata. Porém, com a expansão da atividade canavieira nessa região, o rei de Portugal resolveu então autorizar uma carta régia determinando que a criação de gado deveria acontecer no interior do território, na região do sertão nordestino. Porém, essa região já era habitada por uma série de povos indígenas, chamados genericamente de tapuias. Então aí nós vamos ter um conflito entre os colonizadores de um lado, trazendo as milhares de cabeças de gado, e de outro, os índios que vão lutar pelos seus direitos, pelo seu direito à posse da terra, o seu próprio direito à sobrevivência. E o interessante é também assinalar que durante este episódio histórico ocorreram alianças de várias tribos tapuias contra os portugueses. Veja só, meu amigo, que detalhe interessantíssimo. Entre essas tribos das nações tapuias, o grupo tapuia, o tronco tapuia, que habitava o interior do território da América Portuguesa, havia muita rivalidade, havia inclusive guerras entre essas nações tapuias. Entretanto, com a ameaça de um inimigo externo e poderoso, no caso colonizador, os tapuias vão estabelecer alianças para tentar impedir o avanço da colonização sobre suas terras.
assinalando aquilo que foi um exemplo de tenaz resistência indígena diante desse violento processo de conquista do sertão. É importante você perceber também, meu caro aluno, que a Guerra dos Bárbaros também possui outras denominações. Quais são essas denominações aí, tio Ed? A Guerra dos Bárbaros também pode ser chamada de Guerra do Recôncavo, numa referência ao recôncavo baiano. Afinal, foi nesta região que ocorreram as primeiras lutas. O início desse conflito armado foi na capitania da Bahia, na região do recôncavo baiano. Por isso, também este conflito é chamado de Guerra do Recôncavo. Também pode ser chamado de Guerra do Açu. Olha aí, anota com atenção essa outra denominação que também recebe a Guerra dos Bárbaros. Guerra do Açu, numa clara referência ao Vale do Rio Açu, localizado no território da capitania de Rio Grande do Norte, no território potiguar, pois foi lá que aconteceram os principais conflitos. Essa guerra também pode ser denominada de Confederação dos Cariris. Afinal, foram os cariris, os indígenas mais combatentes diante do avanço da expansão da pecuária sobre seus territórios. Então essas são as outras denominações que também recebem a Guerra dos Bárbaros. Pode também ser chamada, portanto, de Guerra do Recôncavo, numa referência ao recôncavo baiano. Pode ser chamada de Guerra do Açu, numa referência ao Vale do Rio Açu, território potiguar. E ainda Confederação dos Cariris. Os cariris foram os índios mais resistentes ao avanço desse processo colonizador. Observa com atenção esta imagem que eu trago para você. Está na tela a imagem Dança Tapuia, do pintor holandês Albert Eekhout. Este foi um pintor holandês que esteve em Pernambuco durante a fase de dominação holandesa. Foi trazido por Maurício de Nassau. E esta imagem mostra os índios tapuias. Repare que os índios estão com lanças em suas mãos. Tem um índio aqui com uma burduna, uma espécie de tacape nas mãos. O objetivo do pintor, portanto, era demonstrar um caráter belicoso, um caráter guerreiro dos índios tapuias. Esses índios foram os mais resistentes ao avanço da colonização. Eles lutaram com as armas que possuíam, lutaram com unhas e dentes para tentar manter suas terras ameaçadas pelo avanço da colonização portuguesa. Bom, um ponto importantíssimo para se compreender o que foi a Guerra dos Bárbaros é entender o conceito de bárbaro. Certamente você já ouviu essa palavra, você já leu em algum lugar essa palavra, bárbaro, barbaridade. De onde que vem essa palavra? Pessoal, bárbaro, barbaridade, é um conceito, uma terminologia etnocêntrica. Eu vou usar aqui até um verso de Caetano Veloso. Narciso acha feio o que não é espelho. Então, no caso aqui, quem é que considerava os indígenas como bárbaros? Você já entendeu que a Guerra dos Bárbaros é uma menção aos índios habitantes do interior do território, do sertão. Habitantes do interior do território, habitantes do sertão da América Portuguesa. Muito bem. Esse termo bárbaro é para desqualificar o indígena habitante desse território. É uma designação que foi dada pelos cronistas. Os cronistas da época relatavam nos seus escritos referências aos povos indígenas habitantes do interior do território como selvagens, como bárbaros,
como primitivos. Então essa é uma designação que foi dada pelo europeu. No caso aí são os portugueses e também os holandeses que habitaram Pernambuco durante 24 anos, durante a ocupação do Brasil holandês, a chamada Nova Holanda, que vão designar esses índios habitantes do interior como povos bárbaros, povos incivilizados, primitivos, atrasados. Eles são os nativos do interior, como eu falei para vocês, são os índios habitantes do interior do sertão. E eles estabeleceram uma maior resistência diante do avanço da colonização. Eles vão lutar com muita força para tentar preservar a sua terra, a terra de onde eles extraíam o seu sustento. Eles são descritos como selvagens. Olha aqui a definição exata que te ajuda a perceber por que é que esse conjunto de conflitos que se desenrolou no sertão nordestino ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros, pessoal. Percebeu? Esses indígenas eram retratados, eram descritos como selvagens. Olha a definição aqui, coloquei até entre aspas. Tratados como índios problema. O que seria esses índios problema? Pessoal, eram índios que não aceitavam o avanço da colonização, eram índios que não aceitavam a catequização dos jesuítas, índios que não aceitavam os costumes europeus, que praticavam, entre outras coisas, a antropofagia, ou seja, canibalismo, rituais de antropofagia, onde comiam carne humana. Por essa razão, eles vão ser tratados com esse conceito que é bastante eurocêntrico, um contexto que é preconceituoso, que é depreciativo, colocando esses indígenas como inferiores e verdadeiros obstáculos ao avanço da colonização. E o que os portugueses poderiam fazer com esses tais obstáculos à colonização? Ora, eliminá-los. Percebeu? Que tudo isso que é feito para designar os índios como selvagens, como índios portadores de maus hábitos, índios problemas, são todas essas justificativas, são pretextos, são argumentos fortíssimos para se justificar a guerra justa. O que é a guerra justa? É a guerra contra os indígenas que não aceitassem a dominação. Nesse caso, eles poderiam ser escravizados ou até mesmo poderiam ser exterminados. Vamos falar então dos tapuias, pessoal. Os tapuias, que são o principal obstáculo ao avanço da colonização portuguesa na América, lá nos séculos 17 e começo do século 18. Tapuia, gente, é uma denominação dada pelos cronistas da época. Os escritores da época do Brasil colonial, eles vão designar essas nações indígenas, habitantes do interior, como tapuias, em contraposição aos tupis, que seriam os povos indígenas habitantes do litoral. Percebe? Os portugueses vão chamar então de tupis os índios do litoral, os índios com os quais os portugueses travaram contatos iniciais. E tapuias, os índios habitantes do interior do território, que apresentavam uma grande diversidade linguística e cultural em relação aos índios do tronco tupi. Percebe? Então, entre essa diferença envolvendo os índios do tronco tupi com os índios nativos do interior, os chamados tapuias, que eram os habitantes do interior e estavam em vários troncos linguísticos. O tronco G, Tairariú, Cariri e outros grupos isolados, que vão estabelecer diversas estratégias voltadas para a sua sobrevivência. Esse é um detalhe muito importante. Inclusive, a constituição de alianças militares entre essas diversas tribos
para combater o avanço da colonização, no caso, representado pelos luso-brasileiros. É uma luta contra o colonizador. E aí vai acontecer a chamada Guerra Justa. Tá lembrado que a gente já falou em nossas aulas sobre a Guerra Justa? E aí? Lembra o que foi a Guerra Justa? Guerra Justa, pessoal, era o chamado combate aos maus costumes nativos. O que seriam os maus costumes nativos? Ora, a prática da antropofagia, da própria religiosidade indígena, o politeísmo religioso indígena, todos esses hábitos eram vistos como maus costumes, maus hábitos dos nativos, que deveriam ser combatidos. Na verdade, pessoal, isso é um argumento para garantir o abastecimento de mão de obra dos colonos. Você sabe que os colonos precisavam de mão de obra nas suas atividades econômicas. E nem sempre eles tinham escravos africanos. Algumas vezes se tornava necessário escravizar contingentes ameríndios. Mas como justificar a escravização indígena se ela era proibida por lei da coroa portuguesa? Ora, através da chamada Guerra Justa. A Guerra Justa contra os chamados índios. Problema: os índios que eram obstáculos à colonização poderiam sofrer nas mãos dos portugueses, através de guerras, podendo inclusive ser escravizados ou até mesmo simplesmente exterminados. Isso justifica-se pela imposição da catequese, a conversão forçada desses povos nativos ao catolicismo, e vai legitimar também o quê? O extermínio de diversas nações indígenas, como a gente vê na imagem aqui, o bandeirante disparando um tiro sobre um indígena habitante do interior da América Portuguesa. Por falar em bandeirantes, pessoal, vocês sabem muito bem que eles agiram. Atenção, esse é um aspecto importantíssimo no seu estudo de revisão aqui para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Fique atento, os bandeirantes tiveram uma ação protagonista dentro do episódio da chamada Guerra dos Bárbaros. São justamente os bandeirantes. De onde que vêm os bandeirantes? Os bandeirantes são da Capitania de São Vicente. Capitania de São Vicente, que depois virou Capitania de São Paulo. Por isso que são chamados de bandeirantes paulistas. Os bandeirantes eram expedicionários particulares que adentravam aos sertões brasileiros em busca de variadas formas de riqueza. Existiam bandeiras de caça ao índio, existiam bandeiras de sertanismo de contrato, que atacavam quilombos, que atacavam tribos indígenas contrárias a esse avanço da colonização. Enfim, os bandeirantes faziam atividades, faziam determinadas tarefas no interior do território da América Portuguesa. E presta muita atenção, os bandeirantes vão atuar efetivamente na Guerra dos Bárbaros, promovendo o combate aos inimigos dos colonizadores. Então quem vai fazer o papel sujo, quem vai fazer o trabalho sujo de exterminar os índios, de preparar o território para que depois essa área recebesse os milhares de bois que foram trazidos pelos colonizadores, quem fez a tarefa de limpar o território, de preparar a terra, de expulsar os indígenas, de exterminá-los, foram os bandeirantes, pessoal. Os bandeirantes que vão fazer a chamada Guerra Justa, tendo como meta principal escravizar índios e expropriá-los. Ou seja, era o objetivo dos bandeirantes escravizar os povos indígenas do interior, que eram vistos como ameaça à colonização. Esses índios eram vistos como obstáculos à colonização. Por isso que os bandeirantes vêm para escravizar esses índios e também para tomar as suas terras, pessoal. É nesse contexto que vai acontecer a Guerra dos Bárbaros, onde os bandeirantes vão fazer a tarefa de exterminar os povos indígenas habitantes do interior do território da América Portuguesa.
E finalmente, quais são as consequências principais da chamada Guerra dos Bárbaros? Fique atento que a Guerra dos Bárbaros, como ela foi longa, ela vai do final do século XVII até o início do século XVIII, ela acabou retardando o processo de conquista portuguesa do sertão, isto é, do interior da América Portuguesa. Contribuiu também para o extermínio de etnias indígenas tapuias. É claro que quem se deu mal ao final desse conjunto de conflitos envolvendo os colonizadores de um lado e os povos indígenas do interior de outro, quem se ferrou literalmente foram os indígenas, os tapuias, que acabaram exterminados. E isso acaba por contribuir para a consolidação da colonização do sertão nordestino, fato que indubitavelmente foi fundamental para a expansão territorial dos domínios portugueses na América, consolidando esta atividade econômica aqui, pessoal, a pecuária. Desenvolveu ao longo do Vale do Rio São Francisco, o nosso bom e velho Rio dos Currais. Não é à toa que o Rio São Francisco é chamado de Rio dos Currais, numa referência ao desenvolvimento da atividade pecuária no sertão, que é uma consequência direta da Guerra dos Bárbaros. O Rio São Francisco também é chamado de Velho Chico, ou Rio da Unidade Nacional também. Olha aí outra consequência importante da Guerra dos Bárbaros: a ascensão econômica dos pecuaristas, os criadores de gado. Então, pessoal, fica muito atento com essa temática, Guerra dos Bárbaros, que é um assunto que eu acredito que a banca vai enfocar. Essa banca vai cobrar na sua prova. Então, você tem que ficar atento, estudar com atenção, que você vai, com certeza, matar essa questão, se por acaso esta temática for cobrada na sua prova. E não se esqueça, continue estudando com dedicação, com antecedência, com foco, com muita atenção, que com certeza você vai ter um grande resultado. Eu estou contando com isso, contando com a sua participação, com o seu envolvimento de corpo e alma. Tem que estudar para valer, tem que ler, tem que pegar esses resumos, copiá-los no caderno e principalmente fazer as questões. É muito importante que você faça questões para se preparar de uma maneira condizente, para que no dia da prova você esteja altamente competitivo, meu nobre, e você vai conquistar a sua tão sonhada vaga. Afinal, você está sendo preparado, você está se preparando com uma equipe campeã. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu, pessoal!